Paz do Senhor, irmãs. Aqui quem fala é a Denise, do Café com Jesus e as Amigas. E nós estamos nesse propósito. A mulher sábia edifica a sua casa. O nosso tema de hoje é: a mulher sábia não é fofoqueira. Nosso texto base está em Provérbios 6, do 16 ao 19, que diz assim: Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Em algumas traduções, diz que a 7ª o Senhor abomina, que é aquele que provoca discórdia. Também algumas traduções dizem fofoca entre os irmãos. Para quase todas nós, tenho certeza que a fofoca não é uma novidade. Já ouvimos, espalhamos, fomos vítimas dela. Os boatos são perigosos, pois as pessoas não se sentem responsáveis por aquilo que simplesmente passam adiante, tornando a prestação de contas e o controle dos estragos muito mais difícil. A fofoca varia desde conversas de natureza pessoal, sensacionalista ou íntima, até declarações que difamam ou prejudicam a reputação ou bem-estar de uma pessoa. São repletas de julgamentos. O Senhor coloca os fofoqueiros na mesma lista que os pervertidos, que os ímpios, que os homicidas e os aborrecidos de Deus, em Romanos 1, 28 ao 32. A Bíblia também nos deixa claro dos estragos sobre a fofoca. Provérbios 11, 13, Provérbios 16, 28, Provérbios 18, do 6 ao 8, Provérbios 26, 20. As consequências da fofoca e da maledicência também estão na Bíblia. 1 Timóteo 5,13, Mateus 12, 36, 37, Provérbios 8, 13, Provérbios 17, 9, Salmo 101, 5. A ira de Deus, ela pode ser provocada não apenas por mentiras, mas também pelo relato de fatos parcial ou inteiramente verdadeiros. Compartilhar qualquer coisa sobre uma pessoa que não ajude nem edifique a vida dessa pessoa pode sim ser considerado fofoca. Deus tem os seus próprios planos para lidar com alguém em pecado. Se estamos preocupados com a situação eterna de uma pessoa que pecou, nós devemos nos dirigir diretamente a ela, a fim de começar um processo paciente de restauração. Está em Gálatas 6:1. Ouvir fofoca é tão errado quanto espalhar a fofoca, irmãs. 1 Samuel 24:9 e Provérbios 17:4. A mulher sábia e espiritualmente madura, ela controla a sua língua, como diz em Tiago 1:26. A fofoca e a maledicência são instrumentos de Satanás. Ao falar sobre o tipo de vida santa que as mulheres maduras devem ensinar às mais jovens, Paulo incluiu uma advertência sobre a maledicência e admoesta as mulheres a não acusarem a outras. O acusador é um título dado para Satanás 34 vezes na Bíblia. Não pode ser usado para uma mulher sábia, não pode ser usado para uma mulher de Deus. Não podemos ser mulheres acusadoras. Precisamos ter sabedoria e temor, porque não há espada mais afiada do que palavras maldosas. A fofoca nunca é um ato de bondade. Ela deprecia a pessoa sobre a qual estamos falando. Ela degrada qualquer cristão que se dispõe a fazer tal coisa e serve de tentação e laço
para qualquer ouvinte que participa desse ato insensível. Pedir oração, expondo o problema de alguém para outra pessoa, é fofoca. Pensamentos maldosos que outras pessoas pensam daquela pessoa, contar para ela, também é fofoca. Você ir numa casa e contar as coisas que estão acontecendo em outra, ou até mesmo na igreja, também é fofoca. Nós, como mulheres de Deus, nós somos portadoras das boas novas. Nós falamos coisas que edifiquem. Nós falamos coisas que trazem vida e vida em abundância, como a palavra de Deus. Que Deus nos dê sabedoria, temor, que Deus nos ajude a não sermos mulheres fofoqueiras. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra, que tem nos ensinado, Senhor, mas também tem nos exortado. Pai amado, em nome de Jesus, nos ajuda, nos dá sabedoria para usarmos a nossa boca. Que a nossa boca, Senhor, venha ser uma fonte de vida. Que nós venhamos usá-la com sabedoria para edificar, para construir, para trazer vida na vida das pessoas, para trazer encorajamento. Pai amado, que nós não venhamos usar a nossa boca para julgar, para espalhar fofocas, para espalhar coisas das quais, Senhor, não vão edificar a vida daquela pessoa. Nos dá domínio próprio, nos dá sabedoria, nos dá o teu temor, Deus, porque quando nós tivermos temor, nós não vamos falar dos outros. Mas também, Paizinho, eu venho orar para que o Senhor nos ajude, Senhor, e nos dê discernimento e temor também para aquilo que nós estamos escutando, para aquilo que nós estamos ouvindo, que nós não venhamos emprestar o nosso ouvido, Deus, para pessoas que estão pecando, falando mal dos outros, para pessoas que estão pecando, fazendo o que o Senhor abomina, que é a fofoca, principalmente ali, Deus, entre os irmãos. Deus, nos dá controle, Senhor, oramos como o Davi orou, que o Senhor coloca um guarda na nossa boca, que nós não venhamos falar mais do que devemos, que não venhamos falar coisas que não edifiquem, que não venhamos, Senhor, falar e espalhar fofocas e contendas. Pai, nos ajuda. Nós sabemos, Pai, que a nossa carne é fraca, Deus, mas a Bíblia diz, Senhor, que tudo nós podemos no Senhor que nos fortalece. Então, Pai, nos dá controle, nos dá domínio próprio, nos dá sabedoria, Pai. Deus nos ajuda. Pai amado, que a nossa mesa seja a mesa, Senhor, de lugar de bênção, de edificação da Tua palavra. Que não seja, Senhor, a roda dos escarnecedores que falam mal, que julgam, que ficamos sabendo de tudo que acontece. Deus, nos livra dessas mesas, nos livra dessas pessoas, Pai. E que em nome de Jesus, Deus tenha misericórdia se nós estamos sendo esse tipo de pessoa. Que na nossa mesa as pessoas ficam sabendo as coisas, que na nossa mesa as pessoas ficam sabendo fofoca, acusação, julgamento. Deus nos livra. Pai, nos ajuda, Senhor. É a nossa oração, tem misericórdia de nós. Te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que já fofocamos, que já espalhamos ou que emprestamos o nosso ouvido, Deus. Pai amado, que a Tua palavra venha se fazer viva e eficaz, que o Teu Santo Espírito, Senhor, se nós formos pecar hoje falando mal de alguém, que o Senhor venha nos trazer à memória aquilo que nós estamos ouvindo, Deus. Nos ajuda, Deus. Eu declaro sobre a minha vida, eu declaro sobre a vida dessa mulher que nós somos mulheres sábias e que nós não somos mulheres fofoqueiras. Deus, nos ajuda. É a nossa oração, é o nosso pedido, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Minha amada, que Deus te abençoe. Que Deus te dê sabedoria com as suas palavras. E não esqueça, você é uma portadora das boas novas. Você é uma representante de Cristo. Amém?